Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da SBOP, que traz para vocês as novidades da oftalmopediatria em conversa com especialistas no formato de bate-papo. Eu sou Cristiane Rolim, atual presidente da SBOP, e trago para vocês hoje um assunto que é um assunto bastante relevante, com uma pessoa muito especial, uma amiga. Nós vamos falar sobre uma doença rara, porém muito relevante de ser reconhecida e tratada no seu início. Eu vou trazer a doutora Luciene Barbosa de Souza, que é uma profissional exemplar da área de córnea e doenças externas. Ela sabe muito, ela poderia falar de muitas coisas aqui, mas eu a convidei para falar da síndrome de Stevens-Johnson, que é uma doença rara, porém muito severa, como vocês sabem, e que se a gente tratar no momento adequado, a gente diminui o risco de levar as crianças à cegueira. Escolhemos esse tema para conversar. A doutora Luciene é médica do setor de doenças externas e córnea da Unifesp, é professora da pós-graduação da Unifesp e atualmente coordenadora do ensino da Fundação Banco de Olhos de Goiás. Lu, super obrigada pela tua presença, estou muito feliz que você esteja aqui com a gente. Obrigada, Cris, é um prazer estar aqui, eu tenho acompanhado os SBOPcasts, realmente são bastante interessantes, eu não vi a hora de ser convidada, de ter a honra de ser convidada e participar aqui com vocês. Eu escolhi a sua vinda nesse mês, Lu, porque a gente está falando de complicações, efeitos adversos de medicação para as crianças. Então, é uma honra tê-la aqui. Eu estou muito contente que a gente tenha escolhido esse tema. Na verdade, vou te contar que, para mim, ver os nossos pacientes da clínica com essa doença me deixam muito impactada. São doenças que realmente existem um risco muito grande de levar à cegueira, e isso para os adultos impacta demais, e a gente não precisa falar o quanto a cegueira na infância é pesada para a criança, para a família, para o entorno, né? Para a sociedade, para o custo. Então, eu acho bem importante a gente falar desse efeito adverso muito infrequente, mas raro, e que a gente tem que lidar com presteza para que a criança diminua o risco de ficar com baixa visão ou cegueira, né? Então, a primeira coisa, acho que seria legal você conversar, explicar pra gente, Lu, eu não domino essa área, então você vai ter que explicar o beabá mesmo, o que é exatamente a síndrome de Stevens-Johnson. A gente lê na literatura alguma coisa a respeito de necrólise epidérmica tóxica, o que é o que, e fala um pouquinho pra gente da fisiopatologia dessa doença. Tá. Cris, é assim, realmente pelo quanto você fala que é uma doença rara, mas o impacto é devastador na vida da família, na vida do paciente que teve Stevens-Johnson, e logicamente isso inclui nós como profissionais de saúde, porque a gente acaba casando com o paciente de uma forma muito, muito importante, o envolvimento que a gente tem, e isso realmente pode ser muito devastador se a gente não estiver preparado para isso. Bom, Stevens-Johnson e necrólise, é uma entidade que tem várias maneiras de você ver. Classicamente, ele entra no grupo do eritema multiforme. Então, são doenças cutâneas que podem levar a comprometimento ou não de mucosas. Então, a diferença que a gente tem, por exemplo, do eritema multiforme, que é uma parte mais benigna, você tem só o comprometimento cutâneo sem a formação de bolhas. Você tem o eritema, basicamente, tem o minor e o major, dependendo da quantidade de tecido que você tem comprometido, de superfície ocular. O eritema major, ele coloca como sendo, antigamente ele era colocado como a síndrome de Stevens-Johnson. Então, hoje, Stevens-Johnson e a necrólise, ela entra como uma patologia bolhosa do cutâneo, que envolve também mucosas. O Stevens-Johnson, quando você tem entre superfície corpórea comprometida, menos que 10% da superfície. Inclui tanto bolha, o tecido que está desprendendo, a pele que está desprendendo, como pelo menos 2 mucosas. Quando você tem um comprometimento de mais de 30% do tecido, da superfície corpórea comprometida, ela chama necrólise epidérmica bolhosa ou síndrome de Lyell, que é o nome mais comum que a gente... Fala novamente. Síndrome de Lyell, que é o que a gente mais fala, que é mais fácil de falar. E existe, quer dizer, fala Luciene, e de 10 a 30%? 10 a 30% eles chamam de síndrome de Stevens-Johnson overlap, ou seja, é um borderline que está ali, que eles decidiram classificar dessa maneira. Então, Stevens-Johnson, você tem menos que 10% com mucosa comprometida. É uma doença que é considerada uma hipersensibilidade, é uma hipersensibilidade tipo 4, que o paciente ele vai desenvolver. Existem alguns fatores genéticos que podem predispor a isso, e tem o fator desencadeante, que pode ser de várias formas. A grande maioria é desencadeado por drogas ou por infecções. E aí, dentro da pediatria, especificamente, a pediatria ela gosta de desenvolver
classificações diferentes do adulto, talvez porque realmente algumas vezes ela diferencia um pouco. No adulto a gente tem maior frequência de drogas envolvidas como um fator desencadeante do fator de hipersensibilidade, e na criança muitas vezes é a infecção que é o fator desencadeante, né? Então com isso existem classificações diferentes de Steven Johnson e necrólise, especificamente na criança como sendo induzida por droga ou induzida por infecção, né, uma reação induzida por infecção mesmo, de mucocutânea. Você fala, qual que é a diferença? O que eles descrevem como diferença é que, a gente observa isso na prática, mas antigamente a gente não classificava desse jeito, era tudo como Steven Johnson, que alguns pacientes, eles acometem mais a mucosa do que a pele. E é basicamente isso. O que os trabalhos mais recentes, de 2020 para cá, mostram é que quando você tem um acometimento maior de mucosas em detrimento à pele, a frequência de ser associado a uma infecção como fator desencadeante é maior. Então, aí acabou ficando desse jeito. Quer dizer, quando a gente coloca quando é induzido por infecção, você tem um quadro de envolvimento cutâneo e mucoso, mas com comprometimento de mucosite, né, das mucosas, mais importante do que a pele. Mas entra na classificação mais ou menos da mesma maneira em termos de quantidade de tecido, de superfície corpórea que é comprometido, né? Ô Lu, mas então quem, na verdade, faz o diagnóstico, se é uma entidade ou outra, é o dermatologista ou o clínico? E normalmente o infectologista ou o clínico, que tá, o pediatra, no caso da gente, que está acompanhando a criança. Ele vai fazer o diagnóstico de um comprometimento cutâneo e mucosa, e aí dependendo do quadro, do síndrome que acontece, do sindrômico que acontece, dos achados sistêmicos, ele sugere mais um quadro infeccioso ou mais um quadro induzido por droga, né? Normalmente, você tem uma exposição à droga, e as drogas mais comuns, né, na criança, acaba sendo antibiótico, sulfa, que é super comum, anticonvulsivante, que também é bastante comum em criança, algumas drogas que são usadas em tratamento de transplante de medula, algumas coisas, outras, né, algumas outras drogas assim. E a gente tem os anti-inflamatórios não hormonais, e no Brasil, a dipirona entra como uma droga que é bastante associada a isso. Questionamentos, porque muitas vezes você toma dipirona, não é você toma dipirona por nada, você toma dipirona porque você está com quadro febril. E esse quadro febril está vindo da onde? Ela pode ser já um pródromo da própria Steven Johnson ou de uma infecção, né? Então, fica essa confusão que a gente não sabe. Como na maior parte dos países a dipirona é meio que proibida, no Brasil é que ela não é proibida o uso, e a proibição foi exatamente por reação adversa, então acaba ficando no Brasil essa dúvida, e a gente pega os levantamentos na Escola Paulista de Medicina de fator desencadeante do Steven Johnson, a maior parte é por dipirona, independente de ser criança ou adulto, né? Então a dipirona entra, mas com esse viés aí que a gente tem que levar em consideração. Oh, que coisa, né? Que interessante. É complicado. Agora, o que me chama muito a atenção nos nossos pacientes do consultório é que às vezes eles contam que eles usavam a medicação antes e não, que foi de repente, né? É uma hipersensibilidade tipo 4, né? Então, assim, você precisa ter um contato mais antigo para você sensibilizar o sistema imunológico, e aí, na hora que você entra em contato, se ele foi sensibilizado, se ele desenvolveu anticorpo, ele vai e faz a reação, né? É uma sensibilidade tipo 4, é mais celular envolvido, né? Então, assim, muitas vezes o paciente está usando há muito tempo mesmo, e numa utilização, ele acaba desenvolvendo o quadro. Mas ele pode ser no quadro inicial, só que não é imediato. Tipo, se ele começou a usar a droga pela primeira vez, ele pode ter de 1 a 2 semanas, que é o sistema imunológico reconhecendo e fazendo toda a ativação celular, para começar os sintomas do paciente. Ou se ele já usa há muito tempo, foi sensibilizado, naquela hora ele começa a fazer o quadro, aí vai ser um pouco mais rápido em relação à tomada da droga, por exemplo, se foi uma droga que foi o desencadeante, né? Então, assim, se ela começou a tomar hoje, por exemplo, um anti-inflamatório não hormonal, ela pode ficar 10 dias tomando anti-inflamatório não hormonal sem sentir absolutamente nada. Aí, no 15º dia, ela começa com sintoma. E aí foi levado a essa indução. Ou, se ela já tomava há muito tempo, já tem tomando com muita frequência dipirona muitas vezes, numa das vezes que toma, tipo 2, 3 dias depois, começa a apresentar o sintoma. Então, tem essa manifestação que pode confundir um pouco quando está relacionado especificamente com as drogas, né? Mas, de novo, a gente tem que lembrar que infecção pode estar presente, tirando as anticonvulsivantes, né?
os antibióticos, a gente toma antibiótico porque tá com infecção. Sim. Então, você tem que achar se foi realmente... Aí fica mais confuso, né? Você tem que ver qual foi a história do paciente, se ela já estava tomando várias vezes, já tomou, porque pode ser. E assim, você fala, como é que você vai fazer o diagnóstico? O diagnóstico só se você realmente fechar o diagnóstico da infecção ou do quadro infeccioso na atividade, porque aí você vai ficar na dúvida, né? Existem situações que a pessoa tenta testar a sensibilidade, a hipersensibilidade, né? Então, ela pode testar uma hipersensibilidade usando a droga com todos os cuidados. Quando o paciente faz um Steven Johnson, ele faz teste cutâneo e pode fazer oral mesmo, mas assim, no Steven Johnson isso não é tão usado porque pode ser tão devastador que realmente não faz esse teste. Fica quando tem o teste cutâneo específico para isso, né? E a gente tem que lembrar também, Cris, que assim, criança é um bicho danado, né? Então, assim, é muita coisa que acontece que entra no diagnóstico diferencial. Sim. Então, às vezes, acaba fechando o diagnóstico não só com a clínica, mas com o anátomo patológico. Então, algumas vezes não é raro você chegar e falar assim, puxa, eu acho que esse é Steven Johnson. Aí o pessoal da dermato, o pessoal da enfermagem, não é Steven Johnson, vamos biopsiar, e aí acaba na biópsia vendo uma apoptose grande das células epiteliais e a separação das células e o processo inflamatório importante acaba fechando o diagnóstico do Steven Johnson mesmo, né? Então, isso é algo que pode acontecer e ser difícil nessa fase. Mas falando ainda dessas dos fatores desencadeantes, né? Então, vamos supor que uma criança usou Novalgina para um quadro gripal 3 anos antes. Existe um tempo que o sistema imunológico desconecta, que para de produzir os linfócitos T para não acontecer mais, ou isso não é? Não, é igual alergia ocular, né? Se você sensibilizou o paciente atópico, ele sensibilizou o paciente, a gente tem na atopia hipersensibilidade tipo 3 e hipersensibilidade tipo 4. O Steven Johnson é hipersensibilidade tipo 4. E você não perde. Você pode ter uma reação mais forte ou uma reação menos forte, dependendo da quantidade do antígeno que você induziu aquele quadro, né? Mas você não tem, você tem uma memória que fica ali. Logicamente, essa memória pode ser mais rapidamente ativada ou não, dependendo da quantidade do antígeno. E aí a doença pode ser mais leve ou menos leve, dependendo também da resposta imunológica do paciente, entendeu? Porque isso pode influenciar. Mas é assim, o que a gente vê é que muitas vezes o paciente, né, o que tem descrito e que a gente observa, é que é difícil, viu? Eu vou te falar, foram poucos os casos que eu acompanhei na fase aguda mesmo. Fase aguda, ela dura de 2 a 4 semanas. Aí depois ela sai e ela entra na fase crônica da doença, que é o problema maior que a gente vê hoje, né? Então, na fase aguda, quem tem acesso realmente é o oftalmologista geral, na maioria das vezes. Porque ele é chamado, o oftalmopediatra é chamado no hospital, porque a maioria desses pacientes são internados. Porque tem um comprometimento muito grande, uma desestabilização hidroeletrolítica muito grande, alteração urinária, alteração renal, pancreática, todo o organismo acaba sendo comprometido por essa apoptose que acontece difusa, né? Então, ela não é só cutânea, ela é metabólica também. Então, o paciente acaba internando, vai para uma UTI muitas vezes, dependendo da quantidade de superfície que é comprometida. Então, quem é chamado é o oftalmopediatra ou o oftalmologista geral. Então, é extremamente importante que eles lembrem disso e saibam que, assim, o tratamento na fase aguda é essencial para garantir uma fase crônica um pouco menos complicada para o paciente, entendeu? E, de novo, eu acho que para esse oftalmologista geral, né, Cris? Acho que é importante a gente lembrar que a pele e o olho têm a mesma origem embriológica. Então, todas as doenças cutâneas podem levar a alteração oftalmológica. Mais graves ou menos graves, de maneiras diferentes, manifestações distintas de cada doença, mas ela pode comprometer. Então, qualquer época, você viu um paciente com uma alteração cutânea, e apareceu alguma coisa no olho, lembra que pode ser relacionado. Então, às vezes, você tem um paciente com uma micose, que não tem nada a ver com coisa, mas está com uma micose no pé e o paciente apresenta com o olho vermelho. Aí você vai olhar, ele está com uma ID, uma reação de hipersensibilidade no olho por conta daquela micose na unha do pé. Então, assim, isso a gente não pode esquecer. O pele e olho, mesmo origem, as doenças têm muita chance de comprometer. Então, viu um paciente, foi chamado para um paciente que tem comprometimento cutâneo, fica atento, porque o comprometimento ocular ele pode aparecer como primeira manifestação ou como mais tardiamente, depois dos 3, 4 dias de início de doença, pode aparecer como uma conjuntivite e a partir daí você tem que acompanhar o paciente meio que diariamente ou dias alternados, porque
dependendo da gravidade, você tem que atuar mais precocemente, mais intensivamente, entendeu? É isso que eu ia. Agora a gente podia entrar. Na verdade, vamos falar um pouquinho antes sobre os achados mesmo, átomo-patológicos, o que que acontece na fisiopatologia. Você falou que tem uma separação, né, da derme com a epiderme, Com a é isso? epiderme, isso. Você tem uma destruição, você tem uma apoptose das células epiteliais. Elas morrem induzidas por mediadores químicos, por citocinas, célula T que vai ali, faz ligante, faz uma destruição total. Ele induz uma morte generalizada celular. E aí o processo inflamatório que vem com essa morte generalizada. Então você vê um desprendimento de pele. Então tem alguns sinais que a gente pega. A pele pode estar parecendo que está normal, às vezes nem tem um eritema, mas você encosta, ela enruga em todo, ou seja, não tem nenhuma adesão ali na pele mais. As células já morreram. Aí você tem esse desprendimento dessa pele e a mesma coisa acontece nas mucosas, né? Principalmente mucosa oral, mucosa ocular, mucosa gastrointestinal, genital, todas as mucosas podem ser comprometidas com a mesma coisa, ou seja, você tem uma lesão da superfície dessas mucosas. Epitélio, membrana basal, vai se soltar e aí vem todo o processo inflamatório que decorre desse desprendimento, né, dessa invasão aí de células T que vão ser responsáveis pelo processo, e aí vem a resposta inflamatória. Resposta inflamatória buscando uma cicatrização. E aí nessa busca por cicatrização vem fibrose, vem transformação da célula normal para o fibroblasto, vem a cicatrização toda e o risco de infecção, né? Epitélio está aberto, mucosa tem microbiota, pele tem microbiota, então o risco de infecção fica ali, ó, fica juntinho. Então é um dos Quase um riscos que a queimado, gente né? tem. Ele funciona como um queimado. Tanto que eles recomendam que a melhor pessoa para tratar, os melhores centros para tratar Steven Johnson e necrólise é o centro de tratamento de queimado. E um diagnóstico inicial também é esse, né? Então muitas vezes confunde, porque é como se fosse um queimado, só que não tem os pródromos, né? A história é complicada. Que pródromo? Normalmente o paciente tem uma história de febre, às vezes tem uma infecção de vias aéreas, ou sintomas, não infecção, mas sintomas de vias aéreas superiores comprometidas, uma coriza, alguma coisa, aí começa com febre, cansaço, dor no corpo, dor articular, e aí até 1, 2 semanas depois começam a apresentar os lesão de sintomas pele. cutâneos especificamente, que eles começam com eritema, não tem uma lesão alvo como a gente tem no eritema multiforme especificamente. Ele começa difuso, ele começa com eritema e aí vai formar bolha, mácula, bolha, e aí começa o desprendimento da pele de uma maneira geral. E no olho especificamente, a gente tem, primeiro sinal, conjuntivite. É uma conjuntivite mucosa, também não tem secreção purulenta, nada. É uma conjuntivite mucosa. E o paciente tem que ser examinado, porque é uma conjuntivite que pode sair da conjuntivite com o desprendimento do epitélio de conjuntiva, mais inicialmente, conjuntiva bulbar, conjuntiva tarsal, tanto superior quanto inferior. E aí, 2 áreas cruentas, o que acontece? Grudam. Aí começa o preparo para uma fase crônica de doença. Então, antes da gente entrar na parte clínica, Lu, fala pra gente quais são os agentes infecciosos mais frequentes. Então, Cris, a gente tem o herpes como uma doença frequente, e aí você tem que fazer diagnóstico diferencial, porque o herpes também pode dar erupção cutânea, vesícula, só que não tem o desprendimento de pele como a gente tem no Steven Johnson especificamente, né? E qualquer doença viral pode levar a uma síndrome de Steven Johnson. Existem bactérias que também podem levar à síndrome de Steven Johnson. Na criança, tem muita relação com o micoplasma, que ele aparece com frequência, até ele tem a divisão até de infecção com droga em criança, na pediatria, ela veio por conta do micoplasma, que é uma doença que a gente não vê com tanta frequência descrita, né? Que faz o diagnóstico. Mas é uma doença que leva a uma pneumonia, uma infecção que leva a uma pneumonia e muito associada com erupção mais, uma mucosite mais associada com eritema, tá? Que entra aí, então, por isso que diferenciaram de droga induzida com infecciosa. Porque viram que o mesmo quadro de mucosite importante, com comprometimento cutâneo, que era induzido pelo micoplasma, podia ser induzido com outras infecções, tanto virais quanto bacterianas. Então, Epstein-Barr, citomegalo, qualquer vírus pode levar a um quadro desses, qualquer quadro viral pode levar ao desencadeamento dessa hipersensibilidade. E assim, você fala, mas por quê, né? Atualmente existem estudos genéticos que mostram que não é qualquer pessoa
que faz Steven Johnson. Então, existem HLAs que são mais específicos para desenvolver Steven Johnson ou Lyell. E esses HLAs, hoje eles já sabem até HLA, que é mais comumente relacionado com, por exemplo, anticonvulsivante ou com antimicrobiano ou com infecções especificamente, entendeu? Então, assim, eu acho que no nesses futuro... casos, talvez fazer... Então, um mapeamento genético. Então, no futuro, eu acho que... Eu não sei se hoje no Brasil existe esse mapeamento genético. Eu acho que até deve existir esses centros genéticos que já fazem alguma coisa dessas. Então, se você acha que é um risco muito grande, você pode buscar por um mapeamento genético se essa pessoa tem alguns HLAs que predispõem mais a desenvolver a síndrome de Steven Johnson se ela tomar aquela determinada droga, aquele determinado anticonvulsivante. E aí, no caso, não toma aquele, toma outro para tentar diminuir o risco. Então, acho que o futuro vai ser esse. Que interessante. O futuro vai ser esse para realmente tentar achar. E quando você faz o diagnóstico da infecção, do tratamento, né, todo, tanto droga quanto infecção, você tem que tirar o agente que está desencadeando. Então, a droga, você tem que tirar o agente. Já desencadeou, mas você tem que tirar, porque quanto mais ele tá ali, mais devem ele ser vai... difíceis, né, de convulsivantes. Mas você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que fazer a troca, mas assim, você tem que tirar o mais rápido possível para não manter aquele processo inflamatório. O estímulo imunológico, acontecendo. Né? Isso. E a infecção, você tem que tratar a infecção. Uma vez que você fez isso, aí o tratamento acaba sendo basicamente o mesmo, né? Então, o importante é que faça o diagnóstico da causa, que muitas vezes é difícil, eu vejo que não é tão simples Confunde, assim. Né? Não é tão simples falar foi essa droga ou foi essa infecção que causou. Porque isso vai marcar a criança pro resto da vida, né? Então, se você fala que ela é alérgica à penicilina, se ela é alérgica a gardenal, alguma coisa assim, é pro resto da vida. Sim. Se não for, se foi só uma coincidência, foi outra causa, isso vai mudar. Ou a infecção, a mesma coisa. Por mais que você fale, mas não tem como se prevenir infecções. Algumas coisas você pode tentar segurar um pouco, né? Mas eu acho que isso é importante porque tem a reexposição, né? Sim. Você pode ter uma reexposição e o quadro acontecer novamente. É mais raro, mas ele pode acontecer. Na verdade, quem vê um caso de Steven Johnson terminal não quer tomar nunca nenhum remédio mais. Não. Eu fico pensando, Novalgina, não. Anti-inflamatório, também não. Tilenol, não. Exatamente. Porque... Tem alguns que têm maior frequência. Eu acho que dentro dos que a gente usa mais são os anti-inflamatórios não hormonais. Diclofenac, ibuprofeno. Ele tem descrito, mas quadros mais a menos. Mas ele está na lista dos que entram ali de anti-inflamatórios não hormonais. Porque é uma das medicações mais usadas para criança. Acaba sendo ibuprofeno e o paracetamol, que tem menos risco ainda de induzir isso. A dipirona dentro da lista, tanto que ela é cortada na maioria, né? Então, a gente vê que assim, a nimesulida era super utilizada, agora já não é utilizada mais. A nimesulida quase não indicava, não tinha um problema de levar Steven Johnson, era um anti-inflamatório mais usado. Apareceram outras coisas que hoje nem nimesulida é usada mais, não por Steven Johnson, mas por outras complicações que podem causar, né? Então, eu acho que assim, os efeitos adversos, realmente a gente tem que ficar bem atento a isso, principalmente se o efeito adverso é cutâneo, porque ela pode levar a algum quadro ocular especificamente, né? Ô, Luiz, você tem uma ideia de incidência, mais ou menos, em criança? Então, no Brasil a gente não tem. O que eu vi, quando você me, né, eu falei, vou falar, eles vai me perguntar. É muito controverso na literatura, mas varia aí de 6 a 7 pacientes a cada 100 mil crianças atendidas num hospital de urgência. Mas, de novo, né, os CIDs se confundem. Então, às vezes ele entra com o CID e vira outra coisa. Então, isso, eles todos comentam que é variável, mas é em torno disso. Acho que seria em torno de 7 pacientes a cada 100 mil crianças internadas. Não é alto, mas para uma acaba com a vida. Exatamente. Né? Acaba com a vida. E tem a mortalidade também, né? Que não é só, quer dizer, eles não levantam o problema ocular especificamente, a cronicidade, que realmente pode... É muito complicado. Mas ainda é uma doença que tem uma mortalidade alta, né? Então, a gente tem que... E eles chegam ao oftalmologista na fase aguda? Então, é que eu te falo. Ele só vai na fase aguda se o médico é chamado dentro do hospital. No hospital, exato. No hospital. Porque como ele fica internado... Então, não, né? Não, porque assim... O eritema multiforme, normalmente ele não dá uma conjuntivite. Quando ele leva a conjuntivite, ele já está com um quadro mais grave especificamente, né? Então, você fala, não, o paciente tem uma infecção que levou a um comprometimento de mucosa maior, aí ele pode até chegar no oftalmologista sem uma alteração cutânea muito importante, mas que pode levar a alterações. É o que acontece
com algumas drogas que a gente vê hoje, é mais ou menos isso, mucosite causadas por esses imunobiológicos, algumas coisas dessas que podem acontecer em criança. A gente tem hoje tratamento de asma, né, o Dupilumab, que leva uma conjuntivite terrível no olho. Sim. E não vai mais nada, só vai conjuntivite. Começou a tomar por dermatite atópica e volta com o olho vermelho e pode levar a uma alteração grave. É mais ou menos por aí, só que o Steven Johnson ele tem o cutâneo associado, né? Mas assim, na fase aguda você vai ver, o Steven Johnson é igual a internação em criança. Ele vai ser internado. Então, quem vai ver é o médico que vai acompanhar. Que vai fazer a interconsulta. A interconsulta no hospital. Que aí ele vai lá, vai fazer o primeiro diagnóstico, vai fazer o diagnóstico e vai, então, a partir daí, começar a fazer o acompanhamento até ele entrar, até precisar de um especialista para fazer algum procedimento cirúrgico, alguma coisa mais específica, e a partir daí vai ser seguido pelo especialista, né? Sim. Agora, lembrando, né, de novo, ele pode começar, o primeiro sintoma pode ser uma conjuntivite, então pode ser que ele chegue numa conjuntivite, sim, mas logo depois ele vai ser internado, porque o comprometimento cutâneo vai ser importante. Então, tem e essa conjuntivite, nesse momento inicial, ela também ainda não despregou? Totalmente inespecífico, não. Não despregou ainda? Não, você vai ver uma conjuntivite sem linfonodo palpável, resposta papilar, não tem folículo específico, mas o paciente tem um quadro de comprometimento, né, sistêmico. Tem febre, ele chegou com febre, dor na garganta, dor nas juntas, dor no corpo. Aí você olha, entra todas as viroses, né? Dengue entra nisso, arbovirose entra nisso, Covid entra nisso. Aí você fala, e agora? Aí logo depois começa a pele. Mas muitas vezes a pele começa junto. Então aí você já viu, olha, lesão de pele. E aí vem sarampo, vem todas as doenças, as bolhas que aparecem, né? Que aparecem na criança. Então, por isso que eu falo que muitas vezes é difícil você fazer o diagnóstico. Sim. Então, aparecem as bolhas, mas as bolhas do sarampo são diferentes das bolhas do Steven Johnson. Então, aí a gente começa a e fazer nessa fase, usar corticoide pode interferir desfavoravelmente? Então, é assim, o tratamento, não existe um consenso de tratamento, né? Pro olho, o corticoide faz bem. Sim. Então, desde que não tenha infecção, o corticoide faz bem no olho. Porque você vai diminuir o processo inflamatório, você vai ajudar toda a recuperação, a lesar menos células e menos tecido epitelial conjuntival, né? Menos célula caliciforme, menos célula tronco, porque é o que tem ali. Menos fibrose, então a pálpebra, as glândulas de Meibômio vão ser menos fibrosadas. A glândula lacrimal, os ductos de glândula lacrimal vão ser menos fibrosados. Então, você mantém aí uma superfície ocular um pouco mais próxima da normalidade. Então, para nós, o corticoide é super importante. A contraindicação é infecção. Então, se ele tiver com infecção, ele não vai fazer o corticoide tópico em alta dosagem. E quando tem a lesão de córnea, que não é uma coisa tão comum assim na fase aguda, né? Aguda, também vai ter que tomar cuidado, porque pelo risco de infecção que você tem nessa lesão. E necrose que você pode induzir por corticoide em alta dosagem. Mas a gente tem subconjuntival, subtenoniano, que muitas vezes acaba sendo feito quando o paciente, por exemplo, não pode fazer um corticoide sistêmico. Porque para nós o ideal é entrar com corticoide sistêmico e corticoide tópico. E para o sistêmico também, para as manifestações sistêmicas, muitos trabalhos mostram que a pulsoterapia, no início do quadro, ajuda muito. Aí depois eles maneiram um pouco, diminuem um pouco a quantidade pelo risco de infecção que o paciente tem. Mas no início do quadro, a corticoterapia, ela pode sim ser muito importante, tanto sistêmica, para nós, tópica, sem dúvida. E aí, quando então, vamos falar para esses oftalmopediatras ou oftalmologista geral que vai avaliar a criança no hospital. A primeira coisa é examinar. Lâmpada de fenda portátil. Lâmpada de fenda portátil, não tenho lâmpada de fenda portátil. Fluoresceína, luz azul de cobalto e uma lanterna, eu acho que dá para você ter uma ideia inicial da gravidade e a partir daí levar para uma lâmpada de fenda para você ter certeza do que está acontecendo, né? Então, a gente vai ver comprometimento palpebral, porque é importante você vai ver edema de pele, a pele pode estar comprometida, mas você vai ver borda palpebral, extremamente importante a gente avaliar se ela está ulcerada ou não está ulcerada. Então, você vê isso macroscopicamente, eu não preciso de lâmpada de fenda para ver isso, macroscopicamente eu consigo ver. E na conjuntiva, eu vou ver que ela vai estar epiremiada, tudo bem, está com uma conjuntivite. Pingo a fluoresceína, vou olhar, tá corando ou não tá corando? Tem membrana, pseudomembrana ou não tem? Isso é importante também, para isso eu não preciso de uma lâmpada de fenda. Dá para eu fazer só com uma lanterninha com a luz com azul de cobalto. Mesmo, e everte. Everte a pálpebra, everte tarso inferior, quer dizer, everte
pálpebra inferior para buscar lesões, que a lesão pode estar no fundo de saco que você não percebeu. Então, é importante a gente fazer um exame minucioso de toda a superfície conjuntival, né? E se tiver membrana? Então, se tiver membrana, você tem que liberar a membrana, você tem que tirar a membrana, e aí sim você tem que entrar com corticoide. Sim, Se tem lesão, também. e se tem lesão, membrana basal lesada, ou seja, formou pseudomembrana, ou abriu o epitélio, é que você tem membrana basal alterada. Aí você tem que, é igual a conjuntivite viral. Obrigatório entrar com corticoide, libera, entra com corticoide e antibiótico profilático, né? Não tem jeito. Só olha qual antibiótico profilático, que as quinolonas podem ser indutores de Steven Johnson, então dá uma olhada lá se não foi a quinolona que induziu, e aí você não entra com quinolona, tobramicina, algum outro antibiótico que não esteja. Lembre-se de olhar qual foi, se foi por antibiótico, qual foi o antibiótico que induziu o quadro, para não usar esse antibiótico topicamente falando. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Tirar Tudo que possa ser estimulante ou tiver uma sensibilidade cruzada, alguma coisa assim, né? E aí a gente entra com corticoide tópico em alta concentração, principalmente se a córnea não estiver comprometida. O que é alta concentração? Acetate prednisolona 1%, de 6 a 8 vezes, dependendo da intensidade do quadro. E o antibiótico profilático 4 vezes ao dia. E muita lubrificação para ajudar a tirar todos os mediadores químicos que estão por ali, os processos inflamatórios que estão por ali, e ajudar realmente na composição, né? Dentro dos lubrificantes, preferencialmente, você vai usar muitas vezes um lubrificante que não tenha conservante. Logicamente, se o paciente está sedado, alguma coisa assim, que normalmente as crianças são sedadas porque dói, é um processo doloroso. Então, eles estão sedados, então é mais fácil você usar uma pomada ou um gel, que os géis, a maioria deles tem conservante, mas você vai usar menos vezes, então o conservante não vai ser um problema. E preferencialmente que não tenha tanto antibiótico, você vai ser mais uma toxicidade, você tem que tirar a toxicidade. Então, o antibiótico fica no colírio, não dá para usar, por exemplo, um Regencel. Ou se você for usar o Regencel, que tem um antibiótico, o clorafenicol, você vai ter que usar menos vezes pela toxicidade, já tira o antibiótico, o outro, né? E aí você tem os que têm ação mais cicatrizante mesmo. Então, hialuronato de sódio tem uma ação cicatrizante importante. Baseado nisso é que a gente acaba utilizando, né? Tealoz. Tealoz duo, ele tem hialuronato, ele tem o trealose, Trealose. né? Trealose que tem uma ação de cicatrização. Então, fica nessa, né? Hialuronato de sódio associado. A gente tem o Eptegel e Epitelise, que tem vitaminas, tem o Dexpantenol associado, que ajuda na cicatrização. A gente tem o Liposic, que a gente tinha antes, um que era específico de vitamina A, hoje não tem disponível nenhum que tenha vitamina A especificamente, mas assim, combinação de lubrificantes é sempre importante nessa fase inicial, que não tenha conservante e que seja usado várias vezes ao dia. Outra coisa que a gente usa muito, que não tem trabalhos mostrando especificamente, mas hoje a gente usa, é soro-autólogo, né, Cris? Então, o soro-autólogo, ele tem, que aqui no caso não vai ser autólogo, né, porque soro-autólogo, a criança está fazendo... Tem que ser maior. A gente tem que usar, a gente usa dos pais para não ter anticorpo presente, né? Ah, sim. Porque como ele está sensibilizado, a gente tenta evitar o sangue da criança nessa fase aguda. E para criança, a gente tem um limite de idade para realizar a soro-autólogo, um peso, né? Não tem tanto problema não, viu? É porque nessa especificamente é pelos porque anticorpos. A quantidade de sangue que é retirada não é uma quantidade tão grande assim. Entendi. Eles tiram de acordo com o peso, mas a gente precisa fazer um frasquinho que dura aí 30 dias, então não é uma quantidade tão grande. É que como são poucos os locais que fazem, eles colhem mais sangue para fazer uma quantidade maior e não ter que ficar puncionando a criança todas as vezes. Mas nessa fase aguda, como é uma doença imunológica, a gente acaba pegando o sangue da mãe ou do pai, fazendo o colírio. Você pode usar o soro autólogo 20% ou 50%, normalmente a gente usa 20%, que tem uma ação de cicatrização muito importante. Então, a gente usa isso 4 a 6 vezes ao dia, com todos os cuidados pelo risco de contaminação, mas eu acho que é uma arma que chegou, que ajuda bastante. Fez bastante diferença. Ajuda bastante a gente, apesar de novo, como são poucos os casos, a gente não tem especificamente um trabalho mostrando um estudo randomizado com soro-autólogo, sem soro-autólogo. Mas eu acho que é importante, do ponto de vista clínico, isso é importante. E você vai examinar o paciente dia sim, dia não, e vai observar o que está curando, né? Se você vê que as lesões mucosa não estão cicatrizando como você espera, ou tem uma área muito grande, você fala, o que é uma área muito grande?
mais da metade da área comprometida, de tarso superior ou de tarso inferior, ou de conjuntiva bulbar, e você não está conseguindo, só Ver com melhora. medidas, né, clínicas, resolver isso, ver a melhora, aí a gente tem indicação de cirurgia. E aí os trabalhos mostram que faz uma diferença. É essa hora que tem que entrar o especialista na jogada. Porque aí ele entra com o enxerto de membrana amniótica. Eu ia te perguntar antes da lente de contato ou lente escleral, se usa isso? Então, nessa fase, a lente escleral para simbléfaro, ela pode ser colocada. Mas normalmente a gente usa essa lente quando a gente coloca a mucosa associada. Entendi. A membrana amniótica associada, né? Porque aí você coloca a membrana e coloca a lente de contato escleral para evitar a formação do simbléfaro. Existem lentes de contato escleral com membrana, não existe no Brasil, mas existe a Proquera, que é uma lente escleral, um anel escleral que vem com a membrana amniótica, que é muito mais fácil, porque a membrana amniótica, quanto mais inflamada a superfície, mais rápido ela desaparece. Então, você coloca a membrana amniótica no paciente com Stevens-Johnson, uma semana depois já sumiu tudo. Aí você tem que fazer de novo. Então, são procedimentos cirúrgicos que você tem que ficar fazendo no paciente, sedação, anestesia geral, e coloca a membrana. A criança que pode estar instável. Totalmente. Então, assim, muitas vezes não é feito porque ela não tem condição cirúrgica, né? Mas é o ideal. Então, assim, nessas horas, você ter uma Proquera para fazer, ajuda muito, que a gente não tem disponível. Ou, às vezes, falar, não, Luciane, não tem jeito, o que eu vou fazer? Não dá para você entrar para cirurgia? Não dá. O paciente está totalmente sedado, eu acho que entrar, debridar, tá sedado já, né? Então, debrida ali, pega a membrana amniótica, põe como se fosse um lençol. Como se fosse um lençol. Coloca uma cola, um adesivo biológico ali e deixa, porque é melhor do que nada, entendeu? Porque a técnica cirúrgica é uma técnica cirúrgica que você tem que fazer não só a conjuntiva bulbar, mas a conjuntiva bulbar, a conjuntiva tarsal. Aí requer fundo de saco, tudo. Você tem que refazer tudo e coloca a lente escleral, né? As lentes de simbléfaro especificamente. Eu acho que aí já é o momento de encaminhar, né? Não melhorou, encaminha para o especialista. Mas essa orientação de que se não der para fazer nada e a criança não estiver bem para o centro cirúrgico, talvez um debridamento e uma colocação de membrana. De membrana. Agora, lembrando, né, Cris, que assim, infelizmente o Brasil... É isso que eu ia falar das membranas, como que o Brasil só aprovou o uso de membrana amniótica na oftalmologia em dezembro desse ano. Nossa! Então, ela foi aprovada pela CONEP, já entrou, então ela está entrando no rol do Sistema Único de Saúde, então ela vai estar disponível como código TUS, né? Então, você vai ter disponível ali no código dos convênios, vai demorar um pouquinho mais na ANS, mas no SUS ela já vai entrar porque ela já foi aprovada a sua utilização. A gente está na fase de aprovação no Sistema Nacional de Transplantes para ser aprovada, já existe, na última portaria, já existe a possibilidade de fazer captação de membrana, mas agora ela vai ser mais detalhada. E hoje a gente tem uma reunião com a Anvisa para exatamente conversar sobre a membrana amniótica nos bancos de tecidos de uma maneira geral. O tecido ocular provavelmente vai poder fazer. Então, hoje, como é que você consegue membrana amniótica no país? Somente em centros que têm um protocolo de pesquisa aprovado. Nossa, Então, ele só entra naquele determinado protocolo de pesquisa. Então, assim, é muito fácil de falar, põe membrana. O resultado é ótimo, mas é igual queimado. Queimado, o resultado é ótimo da membrana amniótica. E não tem membrana amniótica aprovada no Brasil para usar em queimados. Puxa. Então, assim, vinha aquele caso no sul, da boate, que teve aquela queimadura. Sim. Vieram da Argentina, as membranas amnióticas, veio de fora, porque no Brasil não tinha. Poxa. Então, agora, eu acho que no próximo ano, provavelmente vai ser uma coisa que vai poder ser realmente colocada em uso para tudo no Brasil. Ah, que interessante. A gente usa, né, no centro cirúrgico, eu nem tinha essa noção que era tão difícil Não, só protocolo de pesquisa. Então, você encontra em alguns bancos de tecidos que fizeram para protocolo de pesquisa. A USP é um local que tem várias maneiras de preservar a membrana, né? Então, no banco de tecidos da USP, eles já têm um protocolo de pesquisa que engloba tudo, então, e eles liberam. Você preenche os papéis, porque eles sabem que realmente foi uma falha nossa, né? Eu coloco nossa, porque o oftalmologista está tentando isso há mais de 10 anos. Entrando no CFM, até aprovar no CFM, depois vai para a CONEP, aí vai mais um ano a CONEP para ser aprovado. Então, assim, tem mais de 10 anos. Né? Muito. Tem mais de 10 anos que a Sociedade de Córnea, o CBO, a Soblec, começou com a Soblec, depois saiu da Soblec, foi para a Sociedade Brasileira de Córnea, e o CBO sempre junto para agora ser aprovado. Puxa, que coisa. Bom, então o prognóstico futuro é melhor. É melhor. Sem dúvida, é melhor.
Nossa, que interessante, Lu. E aí, daí em diante, vai Daí para os em diante. especialistas. Vai para os especialistas, mas não é só especialista, né, Cris? A doença é uma doença sistêmica. Uhum. Então, é importante lembrar que esse paciente, ele pode precisar de... Ele é multidisciplinar. Ele vai precisar do pneumologista, eventualmente ele pode precisar do nefrologista, eles fazem bronquiectasia, eles fazem alteração gengival importante, os dentes alteram tudo, cai dente, então assim, precisa realmente multidisciplinar. Sim. E o olho acaba sendo um impacto muito grande junto com o pulmão, porque pulmão eles têm sempre, tem insuficiência respiratória importante, e o olho, principalmente por ser criança, eles estão numa fase embriogênica, na maioria das vezes. Então, É isso que eu dependendo ia da perguntar, a idade... partir de que idade eles desenvolvem Steven Johnson? Deve ser a partir de 6 meses, possivelmente. Exatamente. Você pode, recém-nascido, pode fazer Steven Johnson. Já tem imunidade Já celular tem para imunidade. isso. Então, já tem, a partir de 6 meses, você já pode ter. Então, assim, quanto mais precoce, Mais pior grave. pior a reabilitação visual. Porque a gente tem que fazer coisas mais precocemente. Sim. São procedimentos que não têm uma evidência científica grande, mostrando que essa é a melhor ou essa é a pior. Então, acaba que você fica, e agora, o que eu vou fazer? Você conversa e a gente vai tentando levar para tentar estimular a criança para lá na frente, pelo menos ela ter estimulado. Sabe que vai ser uma coisa transitória, mas pelo menos lá na frente ela teve algum estímulo visual. Sim. Então, são situações complicadas. Então, precisa do especialista. O especialista não é qualquer especialista também que faz isso, porque, como eu falei no início, são pacientes que têm uma alteração psicológica importante, ele precisa de um psicólogo, um psiquiatra, não só para o paciente, mas para a família, para saber como lidar com esse paciente. Então, isso é importante e a gente tem um papel importante nisso. Eles fazem uma transferência emocional extremamente importante com o oftalmologista. Sim. Então, eles ficam meio que desesperados e tem fases que eles ficam com a visão muito precária e você tem que contornar aquilo e falar, não, o futuro tá aí, vamos ver. É um E às gerenciamento vezes, muito complexo. muito grande. Do Às paciente vezes aquela... e familiar tudo, né? Não, é tudo. É a família inteira. Você desestabiliza a família. A criança, eu falo que se tem uma doença que é ruim, no idoso, o Steven Johnson é ruim e o pemphigoide é muito ruim, né? São duas doenças graves. E na criança, sem dúvida, se tem uma coisa que a gente fala assim, não tenha, é o Steven Johnson, porque ela realmente é devastadora quando ela entra numa fase crônica grave. E essa fase crônica grave, Cris, assim, hoje a gente sabe que a alteração da superfície ocular é extremamente importante. Então, a pálpebra, ela tem uma queratinização importante. Então, ela tem um entrópio, ela tem uma distiquíase e ela tem uma queratinização. Então, você olha, você abre a pálpebra do paciente, na borda palpebral tá aquela coisa esbranquiçada, queratina mesmo. Isso é sinal de que vai fazer epiteliopatia, porque ela funciona como uma lixa na superfície corneana. Então, onde está queratinizado, quer dizer que as glândulas de Meibomian estão todas estenosadas. Estenosou, ela pode até ter alguma função ali ainda, mas está estenosada, não sai. Secreção não sai. A conjuntiva, as células caliciformes foram. Então, parte lipídica, parte mucinosa, comprometeu. O que faltou? Aquosa, na lágrima. Aquosa, o que acontece? Os ductos fibrosou, não sai. Então, muitas vezes eles fazem cistos na glândula lacrimal. Você fala, nossa, tá aqui, tem lágrima, mas ela não sai. Então, assim, o paciente ele faz realmente uma deficiência lacrimal total, né? De todas as camadas. Você fala, o que eu vou substituir? Você tem que substituir tudo. Sim. Você tem que substituir uma lágrima artificial que pegue mucina, que pegue lipídio e que pegue aquoso. E o dia inteiro. O dia todo, porque o piscar, que tem simbléforo, ele não pisca, tem exposição. Aí vai queratinizando córnea, as células tronco no limbo ali morrem também, porque a inflamação acaba lesando essas células. Então não epiteliza também. Não epiteliza, aí começa. Aí você tem uma neovascularização, você tem um afinamento de córnea, você tem a perfuração da córnea, aí vai a tarso rafino. Então, assim, a opacidade da córnea específica. Então, é um ciclo que a gente sabe. A gente sabe exatamente o que vai acontecer com esses pacientes. Então, você tem que começa a melhorar a pálpebra do paciente. Mas como que melhora? Mucosa labial. Mucosa labial, glândula salivar, é isso que a gente coloca. Fala, Luciana, é uma doença sistêmica. Incrível, né? É uma doença sistêmica e o paciente fala, olha, realmente eu não tenho nada de lágrima, não tenho lágrima de saliva. Como é que você vai tirar? Mas alguma coisa ela reverte, né? Então, a gente acaba fazendo isso. Então, precocemente, enxerto de mucosa na borda palpebral, quando ela está queratinizada. Isso é precoce mesmo,
assim que fez o diagnóstico, mexe. Mexe porque você evita a ceratopatia, você evita a alteração de cílio na pálpebra especificamente. Então, a gente entra normalmente para liberar simbléfaro, põe uma fatia ali de mucosa, um enxerto na borda palpebral, linha cinzenta, porque isso você já melhora muito. Se já tiver indicação, você já faz a glândula salivar associada para tentar começar a refazer e tentar evitar que a córnea fique comprometida. Então, aí assim, hoje fala, não, mas não tem córnea mais, a célula-tronco foi. Então, hoje já, do jeito que a gente faz célula-tronco hoje, faz stem cells precoce, né, SLET, mais precocemente na queimadura, mesmo sabendo que vai perder, a gente também que tem feito, que é transplante de limbo. A gente tem feito transplante de limbo mais precocemente também no Steven Johnson, sabendo que vai perder limbo de cadáver, eu falo, não é nem, né, de cadáver. Banco de olhos. Banco de olhos. Você pega, faz o transplante para pelo menos manter a estrutura da córnea um pouco mais semelhante. Ah, mas vai perder. Ela vai rejeitar. Grande chance de rejeitar. Mas aí entra, né, a imunossupressão sistêmica, a imunossupressão tópica, tacrolimus, que fazem parte também do tratamento agudo da doença, né? Então, além do corticóide, o tacrolimus tópico funciona na fase aguda. A imunossupressão sistêmica, muitas vezes o infecto, quando já saiu da infecção, o pediatra, ele entra e faz uma imunossupressão sistêmica para diminuir o processo inflamatório, faz imunoglobulina. Então, tem outros tratamentos sistêmicos para ajudar. Mas para a gente, nessa fase, tacrolimus é extremamente importante quando a gente não tem uma lesão epitelial muito grande, porque ele tem uma toxicidade, então fechou o epitélio, aí vai a membrana amniótica de novo, fecha o epitélio, aí você consegue usar algumas outras drogas para tentar controlar o processo inflamatório. Uau! Né? Aí já vai estar com difícil. você, Lu. Mas eu achei super importante trazer esse tema, porque é esse começo que eu acho que faz muita diferença no tratamento. Não tem dúvida. E quem vai aí, se eles não vão chamar o especialista de córnea, quem chama o especialista de córnea é o oftalmopediatra. Isso. Mas se ele conseguir fazer um bom diagnóstico e um bom tratamento inicial, começar com corticoide, ver o que está faltando, acho que já é muita coisa. Não, né? ajuda muito. Assim, os últimos... tem uma oftalmopediatra que trabalha comigo em Brasília, que é incrível. Ela tem uma mão para pegar caso grave, danado. E assim, eu acho que os últimos casos mais graves de Steven Johnson que eu vi acabaram sendo com ela, né? Doença hospedeiro... né, enxerto hospedeiro versus hospedeiro também, que é outra fase, que é a mesma coisa de tratamento, mas que precisa. E acaba sendo isso mesmo. Começa, Luciane, tá assim assado. O que eu faço? Não, faz isso. Aí você precisa ir lá. Tá bom, eu vou lá, vejo. Não, ainda tá na hora, dá para segurar um pouco. E acabam saindo muito melhor. Né? Eles saem muito melhor na fase crônica, sem muita necessidade, né? Então, a gente já falou que tem que ser feito, gente, não pode esquecer. E eu acho que a gente já deu uma boa ideia. A Luciane tem muito mais para falar, a gente pode trazê-la muitas outras vezes para falar da parte cirúrgica e tudo mais. Mas eu achei que esse tema cai muito bem com esse nosso momento de investigar e apresentar os efeitos adversos de medicação, que vai ser o nosso tema de agosto. Que bom, que bom. E tem muito, né? Porque na pele vem tudo, né? E de novo, eu acho que se tem uma coisa que eu acho que todo oftalmologista tem que lembrar, não é só quem faz doença externa, principalmente o oftalmopediatra, tem que lembrar é que pele e olho andam juntos. Então, qualquer doença de pele procura, porque o olho pode ser comprometido. Assim como as malformações também. Com as malformações também. Essa é igual. A origem embriológica é a mesma, Sim. por isso é que acabam sendo muito semelhantes, né? Sim. E se você achou alguma coisa no olho que você não sabe o que é, busca alguma coisa na pele, porque a resposta pode estar por ali. Sim. Porque também, muitas vezes, é isso. Você procura, você fala, putz, não tem nada, o que é? Aí você começa a examinar o paciente, você acha uma lesão na pele ali, outra fala, opa, peraí, isso aqui pode ser. Então, isso é uma associação que é muito frequente, que a gente não pode esquecer. Sim, acho que essa é a mensagem principal. Eu acho. Lu, muito obrigada, viu, pela tua presença. Acho que foi super legal a nossa conversa. Acho que a gente pode ter muitas hoje. A gente pode ter outras conversas em outros lugares. Sem dúvida. Eu não bebi água, tá vendo só? Nem bebi água no copinho que eles me apresentaram aqui da escola. Muito lindinho. Por sinal, Cris. Cris, é um prazer. Obrigada, eu estou à disposição. Vocês estão de parabéns aí frente à sociedade. É uma sociedade que é uma sociedade nova, mas nova que nem os seus pacientes, né? Igual os pacientes a quem ela é direcionada, né? Mas que tem um potencial enorme e faz uma diferença muito grande, né? Se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que começar na infância, né? Então eu acho que é por aí. Vocês estão de parabéns e eu estou à disposição. Muito obrigada, foi uma grande honra, Lu. Obrigada a todos. E se você gostou, curta, compartilhe. Nós estamos em todas as plataformas de áudio e também no YouTube.